estudo epidemiológico chamado Estudo Epidemiológico sobre o Movimento Humano e a Ocorrência de Doenças Hipocinéticas. A gente chama esse estudo de EPIMOV. Basicamente, o principal objetivo desse estudo é investigar a associação entre a inatividade física e a presença de comportamentos sedentários com a ocorrência de doenças hipocinéticas, ou seja, aquelas doenças que acontecem por uma falta de movimentação. Sobretudo as doenças cardiorrespiratórias. Então nós temos um foco principal na doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que acomete os pulmões, mas que também tem repercussões sistêmicas, e também doenças cardiovasculares em geral, ocorrência de fatores de risco e também doença arterial coronariana, além de alguns problemas locomotores, sobretudo a ocorrência de quedas, o risco de quedas na população em geral. Então nossa hipótese é de que a inatividade física e uma quantidade grande de comportamentos sedentários, esses são fatores independentes para a ocorrência dessas doenças. Então, independentemente do tabagismo e de outros fatores de risco, nós acreditamos que a inatividade física e o comportamento sedentário por si só é um fator preditor independente dessas doenças. Então, é nesse contexto que a gente está desenvolvendo esse estudo epidemiológico chamado EPIMOV. A epidemiologia basicamente é o estudo da ocorrência das doenças. Então, os nossos participantes chegam ao nosso laboratório, a gente faz diversas avaliações de saúde em geral, a gente avalia o nível de atividade física deles durante uma semana e acompanhamos esses participantes ao longo dos anos. Então, nosso estudo é um estudo ainda no início, nós estamos no segundo ano da nossa corte, do nosso segmento epidemiológico, e cerca de 350 participantes já repetiram a sua avaliação. Então, basicamente, o objetivo é acompanhar essas pessoas e identificar a ocorrência ao longo do tempo dessas doenças hipocinéticas, sobretudo as cardiorrespiratórias e locomotoras. Nós estamos avaliando isso diretamente usando um equipamento que fica com o participante durante uma semana e ele é capaz de identificar a quantidade e a intensidade da atividade física no dia a dia. Então, isso nos dá uma informação muito precisa do padrão de atividade física no dia a dia dos nossos participantes. Esse aparelhinho ele é chamado de actígrafo ou um acelerômetro triaxial. Basicamente, a gente coloca esse aparelho na cintura. No nosso projeto a gente usa acima do quadril dominante e o indivíduo tem que passar uma semana utilizando esse equipamento. Esse equipamento, ele, como eu já te falei, ele avalia quantos passos você dá, qual a velocidade que você dá a esses passos, ele avalia a intensidade da sua atividade física e ele é capaz também de identificar alguns posicionamentos corporais, quanto tempo você passa em pé, quanto tempo você passa sentado. E qual é a grande vantagem desse aparelho em relação ao que tem sido feito, ao que a gente vê em estudos mais antigos. Os estudos bem mais antigos, eles são baseados somente em questionários. Então eu sento com você, faço uma entrevista, como é que foi seu dia, quanto tempo você faz de atividade física, moderada, intensa. Esse equipamento não, ele me dá uma estimativa muito precisa do teu gasto energético. Então eu sei o quanto você realmente precisa de mais atividade física com certa precisão. A gente recebe o participante, ele faz uma anamnese, uma avaliação da saúde em geral. Na sequência ele faz uma espirometria, uma prova de função pulmonar, para saber como é que estão os volumes pulmonares. Em seguida eles fazem um teste ergoespirométrico, um teste ergométrico com análise de gases, para avaliar a captação pulmonar de oxigênio, entre outras variáveis. Nós vamos começar com a esteira numa velocidade bem baixa de caminhada, tá? Você vai caminhar até onde der, tentar seguir, alargar bem os passos, caminhar até onde der. Quando não der mais, você pode começar a correr, ok? A cada 2 minutos eu vou medir a tua pressão e eu vou te mostrar essa escala
para te perguntar sobre o teu cansaço primeiro nas pernas, de 0 a 10, 0 nenhum cansaço, 10 é o máximo, e o cansaço respiratório, ok? Bom, assim ela vai daqui a pouco começar a correr e vai até a exaustão. Como a gente tem o eletrocardiograma todo aqui monitorado em tempo real, toda a ventilação, o consumo de oxigênio dela, a gente, além de uma informação exata da aptidão dela, a gente também tem acesso a alterações, se ela sentiu algum desconforto, dor no peito, se ela teve alguma arritmia, algum problema que seja digno de diagnóstico. Cansaço nas pernas, 4, respiração, 3. Esse teste vai avaliar a sua função pulmonar. Começa respirando normal, puxa e solta o ar normalmente. Quando eu pedir, você enche o pulmão de ar o mais fundo, forte e rápido que você puder. E solta de uma vez. Depois que soltar tudo de uma vez, continua fazendo força para soltar. E só puxa o ar quando eu pedir, tá bom? Respira normal. Agora puxa tudo e sopra de uma vez. Isso, vai. Não puxa, aguenta. Aí, pode parar, pode tirar. E ele realiza a avaliação da composição corporal, a gente tem acesso à quantidade de massa magra, de gordura, a gente faz avaliações de força muscular em um dinamômetro isocinético, a gente avalia o equilíbrio postural dessas pessoas também, usando uma plataforma de força, e além de investigar a velocidade usual da marcha, da caminhada dessas pessoas, ou seja, o projeto envolve avaliação tanto da atividade física diária dos participantes, quanto a sua aptidão física, baseado em testes de aptidão cardiorrespiratória e de função muscular e equilíbrio. Então a gente tem um mapeamento bem detalhado de todo esse padrão de atividade e aptidão física dos participantes, e a gente acompanha isso ao longo de alguns anos. Ele é um projeto financiado pela FAPESP até 2018, mas temos confiança de conseguir mais auxílio financeiro e manter o projeto ao longo de muitos anos. O primeiro teste vai ter uma resistência maior, então vai parecer que está mais pesado. O segundo, uma resistência menor, vai estar mais rápido, a impressão que dá é que está mais leve, tá bom? Faz alguns movimentos agora para aquecimento, força máxima na extensão e na flexão. Continua, mais 2 movimentos, estica forte, puxa forte, sem parar, mais um, estica forte, puxa forte. Vou dar o start ali na máquina, você vai fazer mais um movimento para sentir a carga do aparelho. Fez esse movimento, para lá embaixo. Vai ter um sinal sonoro e vai começar o teste para valer. Vamos, continua, força, não para. Bora, vamos, continua, força. Beleza? Essas pessoas são pessoas da população em geral. Então, o nosso estudo epidemiológico ele é um estudo de base populacional. Então, a nossa amostra tem que ser de participantes que representam a população em geral. Então, pessoas normais, sem doenças cardiorrespiratórias e locomotoras já instaladas, evidentemente, pessoas que a gente chama de assintomáticas, elas não têm nenhuma doença ainda instalada e grave, crônica, e elas representam a população em geral. O objetivo é ter uma amostra o mais representativa possível da população da região metropolitana da Baixada de Santos, né, em geral da Baixada Santista. Os participantes, ao final da participação no projeto, eles recebem uma pasta com informações detalhadas sobre seus exames, inclusive exames assinados por médicos, com laudo, e eventualmente aqueles participantes que apresentam alguma alteração, que tem algum exame que é digno de orientação. Então, por exemplo, se o participante tem um teste ergométrico positivo, sugestivo de isquemia cardíaca, ele é recebido, a gente dá o retorno para esse participante, então orienta o participante a procurar um cardiologista. Se ele tiver alguma alteração da função pulmonar, a mesma coisa.
nós orientamos a procurar um pneumologista. Se ele tiver excesso de gordura ou se ele tiver muito inativo, todo esse feedback a gente dá para o participante para que ele tenha uma exata noção de quais aspectos da sua atividade física e aptidão física ele deve melhorar com o objetivo de prevenir essas doenças que a gente enfatiza no estudo epidemiológico. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma doença hoje considerada uma doença sistêmica mais do que pulmonar, e ela é causada principalmente pelo tabagismo e por exposição a fatores de risco, a exposição à poluição ambiental, por exemplo, mas mais recentemente alguns estudos epidemiológicos têm mostrado que a inatividade física pode não ser uma consequência dessa doença, e sim ela pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Então, a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença foco do nosso projeto, por isso a avaliação da função pulmonar ao longo dos anos, porque nós queremos identificar aqueles participantes que têm declínio muito acentuado da função pulmonar, tanto com o objetivo preventivo, de orientar essas pessoas, quanto com o objetivo de investigar qual é o papel da inatividade física na ocorrência da DPOC. É a diferenciação entre inatividade física e comportamento sedentário. Existem estudos recentes mostrando que o comportamento sedentário ele pode ser tão perigoso para a saúde quanto a inatividade física. Exemplo, existem pessoas que são fisicamente ativas, mas que fora daquele ambiente de atividade física, elas desenvolvem muitos comportamentos sedentários. Por exemplo, precisam trabalhar muito tempo sentadas, são pessoas que ficam muito tempo reclinadas durante o dia, durante a fase que não está dormindo. Ou seja, existe uma independência entre inatividade física e comportamento sedentário. E vários estudos epidemiológicos recentes mostraram que eles são tão importantes, ambos são importantes, e eles são domínios diferentes da saúde. Então, assim como os projetos de promoção da saúde têm que investir na quebra da inatividade física, é preciso também, nos dias de hoje, investir na quebra do comportamento sedentário. Nós já tivemos participantes com diagnósticos positivos, com alterações espirométricas, alterações no teste ergométrico, e todos eles foram encaminhados para uma consulta médica. Acho que o primeiro passo é informar o participante de que, caso ele seja tabagista, ele tem que cessar o tabagismo imediatamente, porque o declínio da função pulmonar dele já está excessivo, mas o nosso papel epidemiológico, como a gente não tem um papel de intervenção, é um estudo epidemiológico, o nosso papel é encaminhar muito bem esses participantes para uma consulta médica com um médico especialista, um pneumologista, um cardiologista, um endocrinologista, para que esse participante seja amparado e que tenha outros exames necessários feitos, com o objetivo de interromper aquele processo. Caso o participante já tenha o diagnóstico, que ele seja tratado o quanto antes, e caso ele comece a ter um declínio muito significativo dessas variáveis, que ele interrompa esse processo, que ele faça com que esse processo seja revertido. Basicamente esse é o foco do estudo epidemiológico.